mano, velho. Agora dá. Agora beleza. Olha aí, ó. Tá me ouvindo bem aí? Beleza. Nada de microfone, acabou que não entrou, né? Eu tô de microfone aqui. Ah, tá. Então tá ótimo, tá ótimo. Ficou bom. Tá bom? Tá bem, tá bem. Boa noite, né? Antes de qualquer coisa, né, cara? Ah, é verdade. Não dá pra esquecer da formalidade. Ainda que a gente já esteja quase que nem animais, né? Isolados. É. Mas dá boa noite aí pra quem tá entrando. Tem o Lago Mário aí. Mário Lago, né? Mário Lago é É, nome grande camarada. é um nome de um artista, né, cara? Um grande artista da televisão. Lembro dele. É o cara que escreveu a música Amélia, né? A Amélia, que era a mulher de verdade. Mário Lago. Olha, eu tô com esse cabelo que parece aquele professor Bickman, que tinha aquele Cara, programa na TV Cultura. tu tá parecendo o Daniel Azulay, uma mistura de Lion dos Thundercats com o Daniel Azulay, né? Aí é pra me quebrar, né, Fábio? É, brincadeira. Mas, cara, essa live assim, ó, a gente tá abrindo aí essa live e eu queria puxar um pouco, tentar trazer a gente um pouco para essa discussão sobre um futuro muito próximo, né? Que é o título que eu coloquei lá, que é A Delícia do Caos, né? Verdade, um excelente título até, né? Até porque ninguém quer fazer aqui nenhum tipo de levantar nenhum tipo de polêmica a respeito de algo que possivelmente não existirá, quando na verdade a gente sabe, né, que esse que chama-se de caos, ele tanto existe dentro quanto fora do ser humano, né, em alguns momentos da vida. Então a grande discussão é como lidar com ele, como se preparar para ele e se você pode se planejar para ele, né? Eu me lembro até de uma frase do Nietzsche naquele livro Assim Falou Zaratustra, é uma frase conhecida dele, que é preciso você ter o caos dentro de si para poder dar a luz a uma estrela cintilante. O caos. Tem um outro economista chamado. Me fugiu o nome dele agora, que ele fala sobre o caos. Puxa, agora vou até puxar aqui para não ficar feia a minha falha na memória aqui. É a teoria do Peter. Peter. Não vou lembrar agora. Ele é um economista austríaco que ele fala que sem a existência do caos ou da destruição, a gente não consegue. Joseph Schumpeter. Lembrei, Chopin, Schumpeter. um amigo de um amigo teu, que ele só fala de Chopin. Destruição criadora, ele chama, é o nome da teoria dele. É o caos Que é criativo, né? Exatamente, o caos criativo, que é o ponto de partida da inovação, né? Enquanto não se tem destruição, não se consegue inovar. E eu acho que esse é o momento, né? A gente passa por um momento de caos severo. Há quem diga que o caos deve ser evitado a todo custo, né? Essa teoria do caos mesmo aí, que é uma teoria matemática, isso aí já se discute, essa teoria do caos aí. Esse cara é de uma das linhas, né? Tem um Lawrence também que ele fala daquela famosa ilustração da borboleta, né? Que bate asas lá no extremo da Terra e no outro extremo da Terra você tem um tsunami, né? Aquela Sim. batida de asas da borboleta gerou, no final da ponta, no outro extremo do planeta, gerou um tsunami. Mas quando a gente fala sobre essa questão do caos, dessa previsibilidade, é quase que um contraponto à imprevisibilidade que não é amiga do capitalismo, né? Você é um cara que entende sobre isso aí. O grande conflito que a gente está vivendo agora é porque, para viver no capitalismo como nós vivemos, é necessário que tudo seja um pouco previsível. E me parece que essa imprevisibilidade das coisas, que está gerando essa sensação de caos presente ou iminente, ela acaba fazendo com que a gente tenha uma desconfiança ou uma incerteza extremamente difícil de encarar, né? O capitalismo é algo que navega ou está em cima de um trilho
de previsibilidade. Você prevê as coisas para poder você viver no capitalismo. Quando é algo imprevisível, isso toma conta, gera pânico nas pessoas, gera pânico nos investimentos, gera pânico na maneira como você lida na economia macro, na economia micro. Eu concordo um pouco contigo, mas eu também discordo. Porque o capitalismo, ele nada mais é do que a teoria que respeita a movimentação do capital. E o capital, ele não aceita desaforo. Essa é uma regra muito clara. Então, agora, nesse momento de crise, é que o capital não vai deixar de se mover. O capital continua se movendo, talvez até com mais rapidez e com mais força. E tem, inclusive, um ditado que é do J.P. Morgan, que ele diz, abre aspas, é nas grandes crises que se fazem as grandes fortunas. Então, nesse momento de total incerteza, desgoverno, incerteza, imprevisibilidade, aqueles que souberem prever serão os donos do capital dos próximos 20, 30 anos aí à frente. Então, o capitalismo, ele fomenta, de certa forma, essa imprevisibilidade. Que lembra daqueles podcasts anteriores onde a gente falava, de repente, isso não era um golpe econômico chinês, enfim, etc. Perfeito. Pode ser um jogo econômico muito forte que esteja rolando aí. E a China aí, tem um amigo meu aí que fala, o Mário Lago que está acompanhando aí, ele fala que isso aí foi o vírus chinês para dar um golpe na economia mundial. Eu não acredito muito nisso. Mas não é de considerar. Não é tudo bem. Eu acredito que nos nossos podcasts anteriores eu falava sobre isso, né? Até acredito que possa ser muito mais um critério de oportunidade, e a China, ela sempre toma a frente em relação a isso, ela se abraça nessas oportunidades. Isso que eu quero dizer. Não obstante, e aí eu faço aqui uma crítica velada ao pessoal que desce o pau na alimentação daquele pessoal da China, dizendo que a alimentação do povo chinês é exótico, né? Ou é exótica, é uma gastronomia exótica. Mas né? Comer morcego, porra. Comer... Mas aí você tem que entender que a que frito vai bem. Você tem que entender a quantidade de pessoas que tem na China. E que, historicamente, a maioria das pessoas na China sempre passaram fome. E que, historicamente, por passarem fome, tiveram que criar alternativas de alimentos que, para nós aqui no Ocidente, me parece que soa como exótico, mas na realidade lá não tem nada de exótico. Tu vai comer cachorro e aranha porque tu não tem o que comer. Né? É um país extremamente populoso, que tem agora está mudando um pouco, mas que tem um distanciamento das classes sociais muito grande. Então, em algum momento, você tinha que criar uma gastronomia diferente. Então, o povo chinês come algo, entre aspas, exótico, porque, na verdade, criou isso para poder sobreviver. Aí, agora, o pessoal da OMS tem um discurso muito bonito, uma retórica bonita a respeito desse tipo de alimentação ser a causa de grandes problemas na saúde, mas que os caras tiveram que fazer isso. Ninguém vai lá ajudar ninguém. Né? Até uma coisa interessante nessa nossa discussão é que, assim, eu me lembrei de você quando eu vi uma frase do Harari essa semana. E o Harari essa semana, falando sobre a questão do coronavírus, ele disse o seguinte: a alteridade é muito bonita nessas horas entre os países, e entre as pessoas, e entre os lugares mais próximos, de você entender e respeitar a dificuldade do outro, e até de alguma forma estar ao lado dessas pessoas. Né? Mas a única coisa que vai solucionar esse problema que nós estamos enfrentando agora não é a alteridade, é a solidariedade. É uma frase dele que ele usou essa semana. E aí ele fala de solidariedade entre potências, inclusive. Ele fala de solidariedade entre você e seu vizinho aí no seu prédio, como também a solidariedade, entre aspas, entre as potências mundiais. Lembrei de você. E tu acha que isso pode acontecer? Eu não sei, eu acho que a minha experiência com a parte de solidariedade, de ecumenismo que eu tive na igreja, na época que eu pude participar, ela soa uma certa hipocrisia. Eu sempre presenciei muito mais alteridade do que solidariedade e ecumenismo, no tempo que eu tive experiência com isso.
é muito mais fácil você ser austero do que você ser solidário. Porque muitas vezes a alteridade se disfarça de solidariedade e você continua seguindo, né? Eu não sei, eu vejo que há um tempo atrás tu fez uma comparação aí sobre a questão previdenciária, que cada país teria seus problemas, né? Teria Claro. que encarar esse ajuste fiscal. Eu vejo que essa questão do coronavírus vai ser assim, cada país resolve. Uma esperadinha que o Marco saiu do ar aí um pouco. Vamos ver o que é que ele vai voltar daqui a pouco. Israel. Não sei se você está me ouvindo, mas eu quero relembrar algumas palavras que eu já citei em podcasts passados, nosso Contando as Favas, a respeito exatamente dessa particularidade diante de uma crise mundial, onde você não pode estar fazendo o Ctrl-C, Ctrl-V de soluções que se dá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha. Deixa eu tentar colocar o Marco aqui novamente, pessoal. Ele deu uma saída aqui, caiu aqui, deixa eu ver. Deu uma queda aqui nele. Deu uma queda aí. Internet. Internet, né? Faz parte. E agora que eu acabei vendo aqui, fui conectar, acho que tem umas 32 mil lives acontecendo simultaneamente. Agora nós entramos no. Se por um lado existe agora o momento da era da pós-verdade, agora uma coisa é certa. Essa plataforma do Instagram, ela conheceu a verdade das coisas mesmo agora, né? Porque é brincadeira. Mas tu fala, nós estávamos falando sobre a questão do vírus, né, do coronavírus. Eu estava falando aqui que você talvez não tenha me escutado, sim, eu falei realmente num dos podcasts passados nossos aí, do Contando as Favas, sobre, por mais que você não tenha fronteiras, na hora de cuidar da Previdência, cada país cuida da sua, né? Sim. Não, a União Europeia não tem fronteiras, enfim, mas na hora de cuidar do seu problema mesmo, a sua Previdência, é você que vai cuidar, meu amigo. Então, numa época de crise dessa aí, eu concordo contigo, tem realmente particularidades de se cuidar de uma crise dessa, cada país. O que eu vejo, talvez pelo ineditismo de uma pandemia, nessa dimensão no mundo agora no século XXI, por esse ineditismo e pela globalização, aí tem o fator globalização, porque tudo acontece, a dor que a China sente, a gente sente em algum momento, faz com que você tenha que ter muito cuidado, porque você parece que em algum momento o Ctrl-C, Ctrl-V dos países acontece. E não pode você adotar uma medida que os Estados Unidos, por exemplo, está adotando. Até curioso, porque hoje, vou deixar tu falar sobre isso, mas hoje, em específico, saiu que 7 milhões de americanos, diferentemente do que aconteceu em janeiro... Aumentou, né? Eu vi. 250 mil, em média, pedem por mês o seguro-desemprego nos Estados Unidos. Hoje, saiu o número de 7 milhões de americanos pedindo seguro-desemprego, né? Então, mas mesmo assim, você não pode estar vendo o americano adotando o que o americano faz aqui. Situações aqui são extremamente difíceis e bem, além de complexas, bem diversas. O sul do país aqui vai sofrer muito com o inverno. Né? O que é que tu acha? Eu vi esses números do mercado americano, da retração econômica que está tendo lá, e do número de seguro-desemprego solicitado. Confesso que fiquei bem assustado. Eu não imaginava que fosse tamanha, que fosse repercutido de tal maneira, né? Que fosse atingir tão forte, justamente a economia mais forte do mundo, né? Eu tenho um amigo que mora no Texas. Eu tenho um amigo que mora no Texas e confesso a você que conversei com ele semana passada. Hoje faz uma semana. Conversei quinta-feira passada com ele. Ele mora no Texas, ali nas redondezas do Texas. Trabalha numa grande empresa lá nos Estados Unidos. Eu confesso a você que eu me surpreendi mais do que você, porque há uma semana atrás ele mesmo estava falando positivamente a respeito do enfrentamento americano.
Mas em que sentido? Falando positivamente, falando que tá certo? Positivamente nesse sentido, né? Que eles estavam tomando decisões mais assertivas, que o fato do americano, da economia americana ser mais robusta, eles iam atravessar isso de uma forma diferenciada, né? E que lá no Texas é uma realidade também, como eles são de um país continental como o nosso, lá no Texas também tem uma realidade diferente de alguns lugares dos Estados Unidos, né? A densidade demográfica do Texas é bem diferente. Ele tem mais facilidade de fazer isolamento do que o cara em Nova York. Isso é fato. Com certeza, com Né? certeza. Mas isso não quer dizer que o que ele estava dizendo para mim estivesse certo. É algo que eu queria levantar para a gente discutir, né? No segundo momento a gente discutir, usando o exemplo dele. Cara, só defende o isolamento total, ou vamos usar os termos usados atualmente, ou isolamento horizontal, quem não está na pior, quem ainda está bem, quem não está sofrendo na pele a dificuldade real da coisa. Tá? É como numa guerra, tu assiste uma guerra pela TV, é uma coisa, quando tu está lá no meio do negócio é outra. Então, assim, quem está agressivamente defendendo isso, não está passando por o que o cara daqui da vila, da vila do Alto da Boa Vista aqui está passando, entendeu? Então, Claro. assim, eu vejo a fala desse amigo meu, está muito próxima disso aí. O cara está lá no Texas, numa densidade demográfica extremamente confortável, ele não está falando a fala do cara que está em Nova York. Né? A gente volta naquele debate que está se alastrando, né? Essa questão do isolamento vertical ou horizontal e está ficando uma coisa muito ambígua no país, né? Porque o governo federal está acenando numa direção e não sei se você chegou a ver hoje as declarações que o presidente Bolsonaro deu na imprensa, uma Eu vi no entrevista na Rádio Pingo dos Is. Globo. Foi no Foi no Pingo dos Is? Jovem Pan, Pingo dos Is. Eu vi. Em relação ao ministro Mandetta. Eu vi ele. Olha, cara, eu vejo assim, ó. Ele. Mas aí, só para completar minha fala. Ele tem um belo time, né? Fala aí. A coisa está se perdendo. O governo federal assinando numa direção, os governos municipais e estaduais assinando em outra. A população fica totalmente perdida nesse meio campo. E assim, eu digo, para quem eu estou conversando, com quem eu posso falar, que eu conversei nos últimos dias aí, que é empresário, enfim, né, porque que trabalha com, tem empresa, que tem negócio, a crise vai bater de uma maneira irremediável. A gente não chegou no fundo do poço ainda. É a delícia do caos. Quando eu falo do caos, eu quero dizer que com isso é uma fala, ela tem uma certa ironia, né? Um certo sarcasmo até, mas a delícia do caos é exatamente isso. Parece que o caos está batendo na tua porta e tu está dizendo, olha o caos ali, ele está aqui, vai chegar, olha ele aqui. Quer dizer, entra e toma café, né? E esse dualismo de opiniões, né? Esse maniqueísmo aí de opiniões, cara, essa semana eu fui visitar um empresário amigo meu. Tu deve ter tido a oportunidade de conversar com alguns e eu falei contigo sobre isso, né? E uma coisa eu tenho certeza, se instalando o caos, que não está próximo, e aí quando eu falo caos, é você saber que no mês que vem não vai ter o dinheiro que teve esse mês, porque no mês que vem tu não vai receber, porque tu não está trabalhando agora ou tu já saiu do emprego. R$ 600 que tu vai conseguir, e aí tem uma certa letargia do governo, não sei se é proposital ou não, para tu receber esse dinheiro, né? São, na verdade, 38 milhões de pessoas que trabalham informalmente, não sei como isso vai chegar de fato na mão das pessoas. Cara, não vai ter dinheiro para tu fazer teu rancho. Não vai ter dinheiro daqui para o final de abril, início de maio, quando é o pico, que eles chamam o pico da curva, né? Não vai ter dinheiro. E aí eu te pergunto, meu amigo, quem é mais forte, a fome ou o vírus? Esse vai ser o ponto. Não. Conversei com um presidente de um jornal que eu conheço daqui, de grande circulação no Brasil, ele disse, meu medo é esse. Meu medo é esse.
Porque, diferentemente do que muitas pessoas pensam ou se negam a imaginar, esses jornalistas, e aí eu não tenho nada contra jornalistas, mas essa imprensa que faz toda essa apologia, né, da delícia do caos, que eu chamo, esses caras vão ter o emprego daqui a pouco também. Cara, vão repensar isso aí. E esse presidente desse grande jornal de circulação no Brasil, que eu conversei essa semana, é um grande jornal mesmo, estaria para um outro estado como aqui é 0 hora, ele disse, cara, em off, as coisas vão começar a acontecer para os jornalistas. E aí vai começar o griteiro. A minha pergunta para você, ou eu jogo na mesa para você falar um pouco, é o seguinte, Marcos. Marco, na hora que isso aí acontece, você já não está vendo de longe a coisa, você já entrou no negócio. Então, aí passa a ser realmente parte do processo. O caos se instala, o meu amigo vai começar, num instante, o pessoal chamar para o trabalhador que tem 30 e poucos anos para voltar, o pessoal que não é do grupo de risco para voltar. Isso não vai chegar em maio, não, vai ser antes. Talvez a fala do Bolsonaro hoje, eu sou contra no que ele diz na fala dele hoje na Jovem Pan. Ele deu uma entrevista, para quem não ouviu, ele deu uma entrevista na Jovem Pan no Pingo dos Is, e ele disse que se não acontecer nada, semana que vem ele vai dar um jeito do pessoal voltar a trabalhar. Eu discordo com ele da forma como ele coloca isso, porque eu também acho que tem que ter um plano de retorno. E eu venho falando isso já há algum tempo. Tem que ter um plano de retorno do pessoal para a volta ao trabalho. A volta ao trabalho não pode ser feita de qualquer forma. Então, quando o presidente fala que vai fazer algo, parece que ele vai decretar algo. E eu acho muito perigoso tu resolver as coisas por decreto, ao invés de tu apresentar um plano, onde nesse plano, né, você traz as soluções ou como você vai enfrentar a coisa. Né? O que o Bolsonaro não faz é isso. Ele diz o que ele quer resolver, o que ele pretende resolver, mas não diz como vai resolver. Se é por um decreto, é muito complicado, porque se esvazia a questão. Eu concordo contigo. Eu não vejo... É assim, na minha visão, eu acredito que a solução, diante da crise que vai se estabelecer... Primeiro vamos voltar atrás, vamos pintar o cenário que eu acredito que vai ser pós-crise, né? Pós-coronavírus. Eu acho que o patrimônio das empresas vai ficar sobrecarregado de dívida, né? Vai haver uma sobrecarga de endividamento, o endividamento das empresas vai aumentar. Das que resistirem, né? Das que resistirem. Vai haver uma falência iminente de várias empresas. E os programas que eu tenho assistido, que o governo tem feito, são programas que, ao meu ver, são fracos. Explico por quê. O primeiro programa que ele lançou foi o do BNDES. Se não me engano, eram 50 bilhões 50 bilhões que o BNDES ia devolver 20 bilhões para o... 20 bilhões ele devolveria para o FGTS, do fundo do FGTS, que é administrado pelo governo federal. Seria 22 em rolagem de dívidas já abertas, ou seja, as dívidas que já estão abertas, eles iriam rolar mais 6 meses. 5 bilhões era para crédito direto, e tinha mais 5 bilhões, se não me engano, que eram para governos, para linha de crédito para prefeitura, do governo do estado. O ponto importante seria para as pequenas e médias empresas. É impossível, primeiramente, por quê? Porque o BNDES ele tem uma sistemática de compliance, né, de liberação do crédito muito rigorosa. Então, se tu tem uma conta de uso atrasada, tu já não tem crédito aprovado. E aí tu imagina um cenário... A não ser que eles fossem ser flexíveis nisso, né? Totalmente flexíveis. Uhum. Teria que adotar uma nova política que eu acho que, ao meu ver, se fosse o momento de adotar a nova política, já teriam divulgado ela. Isso aí exige até burocracia, né? Exato. E ainda eles concentraram esse dinheiro, essa distribuição do dinheiro
através dos bancos comerciais. Que eu não vejo os bancos comerciais muito dispostos a colocar isso na rua, a colocar as linhas de crédito do BNDES na rua, justamente porque quando eles colocam o dinheiro do BNDES na rua, eles ficam como fiador do empréstimo. Entendi. Então, não vejo os bancos comprando esse tipo de linha. Esse programa de garantia dos empregos, que, se não me engano, é em torno de 50 bilhões também, é interessante. O governo vai complementar, vai permitir às empresas reduzir a jornada de trabalho e proporcionalmente o salário também. E o governo vai entrar complementando a renda, o salário de quem for até um salário mínimo, né? Então, a empresa vai pagar metade, porque a empresa reduz sua carga horária em 50%, paga só 50% do seu salário e o governo paga o resto, continua ganhando salário mínimo. Aí existe uma faixa ali até, acho que 2 salários mínimos, que o governo ele completa usando um cálculo da base do seguro-desemprego. Aí depois de 3 mil é uma outra tipo de cálculo, e de 3 mil a 12 mil é um tipo de cálculo, e aí acima de 12 é uma outra negociação. Enfim, né, para garantir os empregos. E aí a empresa que topar isso, ela não pode demitir a pessoa pelos próximos 3 meses. É um programa que, ao meu ver, vai ser um boi de piranha. Por quê? Não é que vai garantir os empregos, porque o que adianta tu garantir o emprego se não vai ter demanda, se não vai ter... a gente não está numa crise de emprego, a gente está numa crise de demanda, de crise de necessidade. Não tem nem oferta, vai faltar oferta e vai faltar demanda. Vai faltar demanda de consumo. A demanda de consumo é a pior coisa que existe num momento como esse, porque independente do que o banco vá tentar salvar, na ponta o cara não tem quem consuma. Então, assim, essas ações que o governo tem feito para tentar segurar os empregos vai ser um seguro-desemprego, pô. 6 meses segurando ali e depois o cara vai para a rua porque não tem como manter a economia funcionando se não tiver consumo, não tiver circulação de mercadoria, circulação de pessoas. A coisa tem que estar funcionando para a economia poder estar segurando o emprego. Você foi muito feliz, cara. É uma maneira de maquiar ou de tornar o seguro-desemprego algo mais espraiado, né? Fazer com que aquilo que a gente chama de outros nomes, conceitualmente falando, na verdade se resuma a um grande pacotão de seguro-desemprego, que é o que o americano hoje está pedindo. O americano tem 7 milhões de americanos pedindo isso, porque lá é menos burocratizada a questão. Só para tu ter uma ideia, como o governo está jogando uma cortina de fumaça, se nós pegássemos o FGTS hoje, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador Social, ele tem em torno de caixa líquido 100 bilhões de reais. Caixa líquido, claro que o empresário paga o FGTS, né? Todo mundo paga, enfim. O BNDES pega dinheiro do FGTS para emprestar, principalmente para obras de infraestrutura. O FGTS hoje tem em caixa líquido 100 bilhões de reais. São associados ao FGTS somente trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, só quem tem carteira assinada. Perfeito. Então, só quem tem carteira assinada recebe FGTS. Certo. São 30 milhões de trabalhadores. Tem 100 bilhões de reais. Dava para dar R$1.000 por mês para cada um dos 30 milhões de trabalhadores, estando eles desempregados ou não. Imagina tu colocar lá na mão do Fábio, que está empregado, que vamos supor, contratado de um grande escritório que continua funcionando normalmente, que não parou. Coloca mais R$1.000 na mão dele, vai fomentar o consumo, ele vai economizar, ou ele vai aplicar. Enfim, haveria maneiras de fazer uma gestão de dinheiro muito mais simples. O governo não vai fazer. O governo não vejo ele com essa fome, com essa ansiedade em colocar dinheiro na rua, em colocar o dinheiro em circulação, em fomentar a economia, dar pau na máquina e meter a economia, aquecer ela. Eu acho que o Trump, lá nesse ponto, está sendo muito mais feliz. Ele vai agora, eu estava vendo na CNN Brasil, que aliás eu recomendo, é um baita de um canal para o cara olhar, para pegar notícia, né? Tá dando de relho naquela Globo News. Tá, isso é verdade. E eu vi que ele vai lutar por uma proposta para dar um cheque de $1.000 para cada americano durante 4 ou 5 meses. Imagina, muito melhor. O Bolsa Família, nesse ponto, é um programa social, é um programa de enriquecimento econômico muito mais eficiente do que esse de complementar salário, do que não sei o quê, esses contos, essas matemáticas mirabolantes. Eu vou te até falar, eu e a torcida do Flamengo, a gente está até achando estranho
essa morosidade do governo passar esse dinheiro aí, esses R$ 600 por trabalhador, enfim, para aqueles que estão dentro do escopo aí desse recurso, porque o Brasil, cara, para distribuir esse tipo de renda, ele é craque. O Brasil, ele tem maneiras fáceis de escoar isso aí e entregar na mão do povo, né? O trabalho assistencial brasileiro, ele é muito eficiente nesse sentido, tanto que o Bolsa Família funciona bem, enfim, né? E eu tô até estranho essa morosidade, até às vezes me parece, eu e a torcida do Flamengo, né? Às vezes até me parece que é proposital, cara, é proposital para segurar o máximo que eu puder aqui, porque vai pro colo e eu vou segurar, porque se eu botar R$ 600 hoje na mão do Marco, ele não vai fazer o que tem que fazer com aqueles R$ 600. Não vai, cara. Agora não. Ele poderia usar para o que realmente ele precisa daqui a 15, 20, 30, 40 dias. Mas agora, se eu botar na mão do cara, ele não vai. Ele vai comprar celular. Ele vai inteirar o celular dele. Entendeu? Então, assim... Mas justamente esse o problema. É o governo tentando dizer assim, para o empresário, segura o emprego. Como se o emprego fosse agora a coisa mais importante. Mas, na verdade, o mais importante agora é reaquecer o consumo. Esse é o grande, eu acho que é o grande ato falho. Porque se tu pega e complementa o salário do cara, ele vai segurar. Agora, se tu pega, liberar esse FGTS, desse uma desburocratizada na construção da análise do crédito, eu acho que, num cenário otimista, daria para construir, daria para retomar o crescimento até nesse próprio ano. Dando em conta que essa crise vai passar até julho, junho, né? Mas tem que ver também até quando vai se segurar a atividade, até quando vão trancar a atividade produtiva, né? Quando vê, encerra, vai mais tempo, aí fudeu tudo. Independente do Bolsonaro ter dito hoje à noite que semana que vem, se as coisas não mudarem, ele vai resolver, acredito eu que seja decreto, que eu sou contra isso aí. Eu acho que ele tem que resolver com um plano de atuar com um plano de retorno estratégico para que a gente pode ser um plano carpidinho. A gente saiba como é que isso vai acontecer, até com um baita ministério que ele tem, podia fazer isso de forma multidisciplinar, envolvendo até o próprio Mandetta que ele criticou hoje, né? Ele disse que o Mandetta era pouco humilde. Eu achei desnecessário isso. Acredito, até entendo, entre aspas, o que é que ele estava querendo dizer quando diz que o cara é pouco humilde, mas não soa bem, né? É deselegante. Não soa bem. Muito deselegante. E, cara... E ficou claro assim, que ele não vai botar o cara pra rua, mas é por causa da crise agora. Senão o cara tava na rua já. Eu acredito que ele, por mais de uma vez, deva ter discordado do cara. E o cara insistiu, né? Mas uma coisa que eu quero colocar em relação a exatamente esse problema que existe, assim, vamos fazer o que a OMS está dizendo, vamos seguir as orientações que todos os países do mundo estão fazendo, blá, 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 fiquem isolados. Cara, aí eu cito a frase de um empresário amigo meu, aí o Gil entrou, ó. Aí, Gil, mandou um olá aqui pra gente. O Leonardo andou dizendo que tu é um socialista. Admite logo que tu é um socialista. Eu vi ali. Mas assim, ó, no fim das contas, esse empresário disse uma frase para mim muito clara. Ele disse assim: Fábio, não te preocupe. Quando for, em breve agora, não vai demorar muito. O pessoal vai voltando devagar. Vamos começar a abrir. Vamos começar a abrir a coisa. Não vai demorar. Aí é que tá. A minha preocupação não é se o pessoal volta para o trabalho. De que forma vai ser? Vai ser regrado? Vai ter uma... Como é que vai ser organizada essa volta? Porque o cara de 30 e poucos anos, ele pode voltar a trabalhar. A criança que não pega nada, ela pode voltar para a escola. Quem não pode estar na rua é o cara que está indo para o supermercado, cara. Eu fui hoje no supermercado, o cara não pode estar no supermercado, tava lá os velhinhos fazendo compra, fazendo rancho. Você entendeu? Então, assim, ele só vai ter que ir trabalhar. Ele falou uma fala rasteira, simples, mas é muito coerente. Ele disse o seguinte: cara, não vai demorar muito. Os prefeitos e governadores vão abrir, porque não vão aguentar segurar esse pessoal.
Eu não tem como discordar da fala do presidente nesse ponto. Acho ela irretocável. A curto prazo aí, ou a gente retoma, ou vamos estar todos mortos. Porque o que você fala, e é perfeita a análise, né? Muito mais do que favorecer crédito, né? Aquecer o mercado, botando dinheiro na mão do povo, né? Isso aí soa falsamente, porque não tem aquecimento nenhum, tu não vai consumir nada. Só vai consumir bens de necessidade, né? Tu não tem consumo, não está girando, né? E aí, quem sabe disso e tem medo de depois passar o resto da vida tendo que responder a processo trabalhista, é o empresário. Está colocando o cara para fora agora, porque não quer, no futuro não quer ter a bronca nas costas, não, cara. O cara vai acabar com a vida dele. O cara vai acabar com a vida dele. É um estado de exceção. Segura aí o pessoal. Segura o pessoal. Pensa direitinho. Quem é que quer levar nas costas isso aí até o fim da vida? É melhor fazer acordo trabalhista, salário. É melhor dar férias antecipadas do que mais tarde tá aí. Tá arrancando os cabelos. Tem cara até que faz loucura, né? Eu não sei se por exemplo, só para te dar para quem está nos assistindo, só para fazer uma leitura rápida do que é a dificuldade, por exemplo, de empresas que fazem, por exemplo, transporte público. Só 2% do sistema está funcionando. 2% do sistema todo de transporte público de uma cidade como essa. No Brasil? Não, aqui na nossa cidade, 300 mil habitantes. Nossa Senhora! O sistema está funcionando com 2% da sua carga, né, da sua operacionalidade. E aí, tu imagina como estão esses empresários. Eu não tinha cidade. Esse dado é preocupante. Cidade é preocupante. Imagina as pessoas para ir trabalhar. Que trabalho. Pois é. Então, é um mato sem cachorro. Só que também... Você está dizendo, até o serviço, porque quando você fala em consumo, Marco, você está certo. Eu concordo perfeitamente, sua análise foi perfeita. Quando você fala em consumo, você também tem que incluir serviço. Porque eu agora lhe dei um exemplo de que nem para consumir o serviço a gente tem condições. Porque tu não vai sair de... isso aí é uma coisa sistêmica, porque o cara que está ficando na rua hoje, ele não tem o que fazer. Com certeza. Eu estava hoje à tarde com um amigo meu e fui visitar ele, e aí conversamos ao ar livre para mantermos aí, ainda que eu acho que a gente deva retomar as atividades, todos os cuidados devem ser contínuos, né? Uhum. E ele me mostrou um vídeo do Equador, que me deixou bastante angustiado. Você chegou a ver já esse vídeo? Não vi. Eu tenho uma notícia do Equador que não sei se tem a ver com esse vídeo, que são questões das pessoas que estão morrendo dentro de casa. Que lá colapsou o sistema o sistema funerário, né? Isso. Tá colapsado. Antes do corona, né? Quando ele já estava sobrecarregado. E aí, com a chegada do coronavírus, ele colapsou. E agora vai colapsar um sistema de saúde deles. E o povo equatoriano decidiu por não acatar o isolamento, não fazer as medidas de restrição. E lá as pessoas estão agora queimando os corpos, deixando o caixão na rua, colocando para fora, porque não estão conseguindo enterrar, não está havendo como enterrar as pessoas. Eu vi a notícia que eu vi. É uma situação já ao extremo do que a gente pode talvez viver aqui. Mas também a gente fica, né, nessa dia de vamos trancar tudo ou vamos liberar. Só para completar a notícia que eu vi, só para complementar a tua fala aí, foram 150 pessoas mortas, retiradas de suas casas, hoje, pelo governo. No Equador. 150 pessoas retiradas dentro de casa. Já tinham falecido dentro de casa. Então foram retiradas para serem... não sei se era vala comum ou se era incineração. Então, assim, lá eles optaram por não parar isso. E isso eu li na matéria, né?
Eles optaram por não parar, não fazer isolamento, e o preço está sendo extremamente alto, né, para a sociedade. Então, eu vejo que a gente fica nessa ambiguidade de decisões, né? E me parece que o vírus se alastra mais como uma informação. Quanto mais ele é informado, mais ele se alastra, mais ele se espalha, mais ele se expande. E é justamente, no meu ver, é justamente o vírus do século, porque ele se alastra na velocidade com que a gente se informa. Imagina, tu vê só. Perfeito. Então, E na maioria das vezes com informações falsas, fakes, ou dentro daquela teoria da pós-verdade, né? Que tenta se fazer de uma informação fragmentada uma verdade completa, né? Ou praticamente. não, e me parece assim, parece que cada vez que a gente, que a sociedade, quando eu falo gente, eu falo sociedade, quando a sociedade se reforça em tentar se entender cada vez melhor como se prevenir do vírus, como não fazer parte dessa pandemia, mais o vírus cresce, mais o vírus se alimenta, mais ele se espalha e mais ele ganha força. É interessante de observar que nas sociedades onde são altamente informados, conectadas, e que é uma grande, digamos, a tecnologia é mais avançada, foi onde ele mais bateu forte, como na China, como no Japão, Tu nos tens Estados alguma Unidos. notícia, só por curiosidade, tu tem algumas notícias do pessoal lá da Suíça, teus amigos lá, tem um amigo teu que mora lá, alguma notícia de lá? Porque lá a Na coisa foi feia. Suíça, na Suíça o sistema de saúde suíço ele é de excelência, ele é de ponta, né? Mas ele não me falou assim que eles estão em quarentena, eles estão com isolamento social horizontal, né? Mas que não há uma crise generalizada no sistema de saúde na Suíça em si. Ele me falou que aparentemente lá as coisas estão como estão em todo o planeta, como estão em toda a Terra. Até ontem conversei com um amigo meu que trabalha em navio cruzeiro, né? Ele me relatando que dentro do setor de turismo o setor de navios cruzeiros foi o mais afetado. Ele trabalha muito tempo embarcado, né? E aí agora ele estava num cruzeiro que saiu do litoral brasileiro, fez costa brasileira e aí fez a travessia para Portugal e ficou quase 15 dias em Portugal tentando atracar para desembarcar. Tem um destroyer E americano também. Tem um destroyer, só para complementar, essa questão dos navios que tem uma quantidade muito grande de pessoas dentro. Tem um destroyer, eu acho que é um destroyer americano, lá nas costas do Índico lá. O cara tá desesperado, o almirante lá, bicho. Então, não sei quantos mil marinheiros, ele tá assim com um grupo pequeno de 50, 70 marinheiros infectados. Acho que já tá desesperado, ele tá querendo ver o que é que ele faz. Mas você pode continuar, isso aí cara, essa questão da Suíça, eu perguntei porque eu vi que eles, com todos os equipamentos, enfim, com todo o avanço que eles têm, lá eles foi uma pancada grande lá, né? foi, por E, causa da idade da população, né? da idade do clima, né? Sim, 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 sim. Mas eu até não falei com o André essa semana, mas até agora me atiçou a curiosidade, eu vou falar com ele para ver como é que anda a situação dele lá. Mas ele falou que como a Suíça é um país altamente bancarizado e o setor financeiro é o maior empregador lá, ele acha que a crise lá vai ser um pouco menor. Vai ser um pouco, a pancada vai ser um pouco menor na parte econômica do país. Mas, Uhum. como eu vinha te falando, essa questão do vírus, se desse como a gente dar uma ordem de trancar a informação pelo mundo, acho que seria o ideal. Nós, A nós, gente nós, temos, conseguiria conter a informação, conseguiria conter o vírus. nós temos informações que são insuficientes, que também geram problemas sérios. Eu vou lhe dizer que a informação, por exemplo, da contagem oficial de pessoas infectadas. Né? Num país que você não tem condições de fazer exames com aqueles que estão suspeitos, né? Tem uma quantidade limitada de capacidade limitada de fazer exames. Cara,
A gente não sabe, por exemplo, qual é a realidade da nossa cidade aqui. A gente tem números oficiais das pessoas que puderam fazer o exame, entendeu? Exato. Tem gente que já pegou o vírus e já tá bom, já foi curado, né? Quer dizer, já criou defesas e nem sabe, entendeu? Então, tem dificuldade não só com as informações, como você está falando, mas também com a fragilidade das informações. O coronavírus aí testou várias partes do nosso sistema, né? Agora, uma coisa eu vou lhe dizer. Uma coisa eu vou te dizer, né? E todas as vezes que uma crise se instala, e se ela é muitas vezes amiga da polarização ou não, ela passa por um processo que gera a previsibilidade do caos, né? É aquela ideia de que a crise está acontecendo aqui, ninguém está resolvendo. A crise está acontecendo aqui, nenhum grupo, nenhum outro consegue resolver. Nenhum grupo é majoritário resolve, nem o minoritário. E a coisa vai se estendendo. E a gente que está de fora, ou então a situação, leva alguns observadores olhar ali para frente e dizer o seguinte: cara, vai vir um caos por aí. Se isso não for resolvido dessa forma ou dessa forma, vai vir um caos por aí. Isso acontece dentro de empresa, dentro de instituição, dentro de comunidades, enfim, dentro de núcleos sociais, até dentro de família, né? Alguma coisa vai acontecer, vai vir um caos por aí. Eu tenho, em alguns momentos da minha vida, adotado a seguinte postura quando isso se estende por algum tempo e não se resolve. Como está sendo o caso aqui no Brasil, né? Está se estendendo porque existem uma série de variáveis, inclusive vários interesses. Cara, eu aposto no caos. Eu aposto nele, porque assim, por que que você aposta no caos? Um motivo muito simples. O caos ele resolve, meu amigo. E aí voltamos para a sua fala inicial. O caos ele resolve. Perfeito. Quando a engrenagem trava, meu velho, quando a engrenagem trava, que a bicicleta não roda mais, ela cai. Aí tu resolve. Ou tu empurra, ou tu arruma a correia. Ou tu arruma a correia, ou tu empurra, exatamente. Então, acredito eu que nós vamos chegar alguns dias aqui à frente, e aí você foi muito feliz quando falou do pós, mas assim, alguns dias aqui à frente, nós vamos estar no momento em que o caos vai estar resolvendo o problema. Não sei se é isso que tu concorda, mas eu vejo assim. Eu estou apostando no caos já. O utilitarismo vai estar em voga. Eu aposto no caos porque para mim também é mais fácil, não está me atingindo, né? Não estou passando fome ainda, né? Mas a princípio eu vejo o caos como algo que vai resolver, né? E Deus o livre a gente chegar na situação em que, por exemplo, um motoboy está indo entregar fazendo uma entrega de delivery por aí e a turma encurralar o cara para pegar a comida. Aí acabou, aí é o fim dos tempos, né? Pessoal indo pro comércio aí para detonar as coisas. Entrando em supermercado para levar as coisas. Venezuela Rocks. E aí é aquela história, né? A gente chega na Venezuela por vários caminhos, né? Esse é um deles. Não é só a política que destrói. Não. Mas o único resquício disso tudo aí que você falou, que eu queria, para encerrar, a gente falar um pouco, é sobre a ideia de que esses desempregados que vão surgir no Brasil aí, que já estão começando, ele tenha uma fila que a gente hoje não tenha condições de contar. Né? Até brinquei no Twitter dizendo que a gente não sabe qual é o tamanho da fila aqui no Brasil. Na Espanha, hoje, foi dado, até o dia de hoje, 300 mil desempregados a mais, né, na Espanha. Só hoje. Só hoje foram botados para a rua 300 mil funcionários. Né? Imagina aqui no Brasil. Imagina aqui no Brasil. E sabe uma coisa interessante de pensar? Que dos poucos lugares onde vai se poder fazer dinheiro vai ser no mercado financeiro mais à frente, sabia? Por que mais à frente? Agora ninguém quer investir em nada, cara.
Agora Eu sei. todo mundo tá segurando, tu sabe disso. Exato, mas é justamente esse o ponto. É agora que vai vir as oportunidades. Eu estava lendo hoje um artigo do Jim Collins, que ele fala assim, Jim Collins, Jim Rogers prevê o pior bear market da vida. Ou seja, a gente vai enfrentar aí nos próximos anos uma das maiores quedas das bolsas mundiais. Só que quem tiver capital e conseguir aplicar vai se tornar, como eu falei lá na frente no início, os próximos milionários lá nos próximos 20, 30 anos. Dentre eles, alguns chineses, né? Provavelmente. Chineses, americanos, aqueles que entenderam a lógica desse vírus aí. Hoje você acredita que estaria um pouco associado, por exemplo, à previsão do tempo, né? Se você conseguir reunir o maior número de variáveis, temperatura, pressão e alguma coisa, você vai saber se realmente depois ou no final dessa jornada aí a gente vai ter chuva ou não, né? Essa É é a algo, realidade. a realidade é você conseguir juntar o maior número de variáveis possíveis, né? Até para fazer investimento, né? Aí na tua área também, né? Com certeza. Cara, Mas, Dani, não queria vamos passar. passar a nossa live inteira falando do coronavírus, porque isso aí a Globo, a Band, a CNN, todo mundo faz já também, né? Eu acho Não que a tão gente. bom quanto nós, mas fazem. Mas eu acho que é bem interessante a gente falar. A gente se deslocou um pouco do campo político hoje, né? É verdade. Falou um pouco das realidades futuras aí do pós-coronavírus, da iminência do caos, né? Mas, assim, para a gente encerrar, a gente poderia deixar aí para o pessoal algumas sugestões criativas de quarentena aí, para questões culturais aí do pessoal, algumas sugestões aí para o pessoal de filmes, ou de séries, ou de livros, né? O que é que tu acha? Eu tenho uma aqui quentinha que eu separei. Diga lá. É é um filme de 2002, se não me engano. Deixa eu ver aqui com certeza a data. E ele fala sobre epidemia. Ah, filme de Chegou. 2002? Eu acho que é de 2002, deixa eu confirmar aqui. Tá querendo É, criar, tá querendo criar pânico no pessoal mesmo, né, rapaz? é um filme bacana, porque ele mostra um vírus que evoluiu do Ebola, né? Seria uma evolução do Ebola e Sim. ele teria um poder de se espalhar muito mais rápido. E aí ele chega nos Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos ele começa a contaminar uma cidade inteira. E aí é legal de ver o governo se posicionando. Aí os médicos, os cientistas, os pesquisadores. É um filme bem legal. Eu Tem um, recomendo. tem um filme nessa linha também de 2011 chamado Contágio. Não sei se você assistiu. 2011 esse aí, né? Contagem, estou olhando aqui agora. Esse eu não vi. Esse eu Esse, não vi. esse filme ele é sobre um coronavírus, né? Que acontece na China. Veja só a história. Ele, ele é transmitido no mercado, ele passa para a cozinha de um hotel, onde está tendo uma convenção, e nessa convenção o, o vírus é passado para o pessoal da festa, onde uma americana, que é a paciente, o caso número 1, né? Que vai para os Estados Unidos, Sim. no retorno ela começa a infectar o país inteiro. E aí toda a trama vai em cima da questão de descobrir se uma vacina para aquela cepa do coronavírus, né? E eu não vou contar, não vou dar spoiler, né? Mas aí ela é a primeira que espalha a cidade, praticamente as cidades ficam desertas, e está muito, muito parecido com o que está acontecendo agora, né? As nações inteiras, enfim, infectadas, porque o vírus se espalha por todo mundo, enfim. Mas aí ele se detém no caso americano, né? É bem interessante. Eu assisti no cinema e agora acabei revendo na Netflix. Vou dar uma olhada, gostei da dica. Eu vou sugerir uma.
uma série, não, minissérie, que eu assisti essa semana, que eu achei muito interessante, e aí eu convido você e teu pai aí, de repente, chamar ele para assistir, é Unorthodox. E em português é Nada Ortodoxo. E é uma história de uma moça, de uma jovem, que casa dentro do bairro judeu que existe em Nova York, né? Existe, Sei. existe um bairro que tem tradições muito antigas, né? Um bairro que é todo fechado dentro do judaísmo ortodoxo, né? Onde eles têm a língua própria, o Yiddish e Yiddish, né? Que é uma língua própria. Eles não falam inglês, eles Isso. falam. Eles têm tradições de familiares próprias, eles casam as pessoas entre elas. E ela é uma jovem que foi criada para isso e ela acaba sendo é, colocada numa situação de casamento. E aí a minissérie, acho que são 5 capítulos só, passa sobre o fato dela ter casado dentro da comunidade. Aquilo ali é uma bolha social, porque você não consegue viver absolutamente nada fora dali. Você nem conhece Nova York, na verdade, você conhece só a comunidade. E aí Imagina. ela começa a ter problemas no casamento. Cara, isso aí é o cerne do negócio. Como é que ela vai sair desse sistema? Esses 5 capítulos conta como ela se desvincula, ela tendo casado dentro das tradições, tudo, ela é uma judia, e como é que ela vai se desvincular da tamanha carga de ortodoxia que tem dentro da religiosidade judaica desse bairro, né? Vale a pena assistir. É um pouco no começo, um pouco lento, mas vale a pena assistir. Nada ortodoxo o nome da série. Até anotei aqui no meu computador para me dar uma olhada depois. É, nada ortodoxo. É uma, Babene, é uma... conseguimos, Conseguimos. conseguimos manter a frequência, né? Semanal. Eu acho que agora eu vi que isso é possível, porque eu assisti dois bate-papos desse ao vivo pelo Instagram, e eu vi que é possível transformar eles depois em podcast. Até Que legal. tem alguns casos que estão transformando, inclusive, em vídeos no YouTube. Então, vamos colocar o nosso amigo Gil aí para quebrar a cabeça, porque de repente ele pega o nosso áudio e transforma o E nosso áudio converte. e converte esse num podcast. Tá, meu queridão? Babene, não esquece de convidar o nosso pessoal aí que nos acompanhou para curtir, seguir o nosso canal. E agradeço aí o convite mais uma vez, a companhia e o debate, meu amigo Fábio. Valeu. Valeu, queridão. Um abraço, viu, pessoal? Então, para vocês, vamos enfrentar isso aí com muito vigor e transformar esse caos aí em uma estrela cintilante, como diz o nosso querido Nietzsche. Um grande abraço para vocês e até a próxima.